Há décadas, Porto Alegre perdeu uma área de lazer que já foi referência para a cidade. A realidade no Cais do Porto é de descaso e abandono. Para piorar a situação, um impasse político ameaça o projeto que promete recuperar e devolver o espaço aos moradores. Uma cidade que nasceu à beira do Rio Guaíba e tem a característica portuária na essência, hoje assiste ao abandono de uma área que foi fundamental para o seu desenvolvimento. Porto Alegre não tem mais um porto que faça jus ao nome da cidade. Uma realidade que começou a ser desenhada há 40 anos, quando o governo decidiu investir na modernização do Porto de Rio Grande, no sul do estado, e na construção de rodovias. Com isso, a unidade da capital gaúcha perdeu a importância. Hoje, somente esta parte dos 5 quilômetros do antigo cais funciona como porto e a movimentação é pequena. O restante tem alguns prédios administrativos e muito espaço sem nenhuma utilidade. Ao contrário do cenário do início do século passado, quando o porto representava riqueza econômica e efervescência cultural para a cidade. Porto Alegre recebia, no início do século XX, algo em torno de 700 navios anuais. Alguns com uma tonelagem bem expressiva. Realmente havia uma movimentação econômica, né? E o porto era o espaço onde chegavam as novidades, onde as notícias circulavam. Esse espaço de sociabilidade nós perdemos, tá? E que talvez pudesse ser recuperado com esses projetos de ocupação dessa área que está absolutamente abandonada, se degradando, criando aí despesas para o poder público. Alguns armazéns históricos ainda são alugados para eventos, mas a orla, que todos os dias oferece este espetáculo, permanece vazia. Para completar, em 1974, o governo construiu um muro, dividindo o cais e o rio da cidade. O chamado Muro da Mauá foi feito para conter as enchentes que castigavam Porto Alegre. Nunca precisou cumprir a função e, mesmo assim, não foi destruído. Para este historiador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a construção é o símbolo de uma cidade que vive de costas para sua maior beleza natural. Porto Alegre foi uma cidade que renegou a sua história, destruiu os prédios mais antigos. E o rio é um patrimônio que a gente tem, mas não pode chegar nele. Um projeto de quase 500 milhões de reais promete devolver este espaço aos porto-alegrenses. A revitalização do Cais do Porto, da capital gaúcha, é uma obra esperada há décadas pela comunidade. Vários projetos foram apresentados, mas nenhum saiu do papel. Agora a obra se transformou em estratégia turística para a Copa do Mundo de 2014. Mas às vésperas de finalmente se dar o primeiro passo, o governo federal entrou com uma ação contra o governo do estado. A intenção é embargar o processo de concorrência do empreendimento. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários aponta problemas no edital de licitação lançado em 8 de julho. O representante da agência não quis gravar entrevista antes do fim do processo, mas esclarece que a ANTAQ acha que há um problema de competência. Para a agência reguladora, o estado do Rio Grande do Sul tomou medidas que cabem ao governo federal e interrompeu as negociações com o lançamento do edital. Já o governo gaúcho garante que a lei exige somente o conhecimento e não a aprovação do edital pela ANTAQ. O procurador do estado explica também outro ponto discutido na ação: o valor de arrendamento do local para os futuros empresários. Ele acredita que o custo deveria ser mais baixo do que o estabelecido pela ANTAQ para poder atrair investidores. A análise da ANTAQ é uma análise que fica restrita à questão de atividade portuária, que não é o caso nosso. Nossa revitalização para outros fins, fins culturais, lazer, entretenimento. A empresa vencedora da licitação, ela vai ter que colocar muito dinheiro ali, coisas que inclusive que seriam obrigação do poder público. Então não dá para ter o mesmo tratamento para esse tipo de empreendimento como seria no caso de atividade portuária. A Justiça Federal ainda não se pronunciou. O processo foi remetido para análise no Ministério Público Federal, que deve emitir um parecer para auxiliar o juiz na hora da decisão. A participação do MPF é prevista em lei por causa do interesse público do assunto. Uma pesquisa da Universidade Federal feita no ano passado aponta que quase 84% dos porto-alegrenses aprovam a transformação da área portuária. Vida no centro,
mais segurança e alternativa de lazer. Vai revitalizar, vai arrumar, vai ajeitar Porto Alegre. A gente tem um porto tão bonito que ninguém enxerga. Tu conhece o porto? Eu acho que agora a gente vai conhecer, então vai ficar bem interessante. O projeto do governo do estado, que deve ser usado como base para o empreendimento da empresa vencedora da licitação, quer transformar a área num espaço comercial e de lazer. A parceria público-privada prevê área de passeio, prédios de até 33 andares, apart-hotel e lojas. A estimativa é de que bares e restaurantes ocupem os antigos armazéns, que terão as paredes internas substituídas por vidros, para garantir a vista para o Rio Guaíba. O Muro da Mauá, que tem 3 metros, ficaria com 1,5 metro, para dar visibilidade à área interna e integrar o local com o centro da cidade. Apesar das questões técnicas e judiciais, este reencontro é esperado há anos pelos gaúchos. Isso aí é tudo que a gente está esperando há muito tempo. E a cidade vai ficar mais linda, ainda mais que a gente está recebendo a Copa do Mundo. O que o porto-alegrense sonha é fazer as pazes com o rio e desfrutar desse cenário ainda escondido.